horas. A gente fica aqui cronometrando, né? Cronometrando para começar e depois olhando para o tempo não passar, né? Quando não vai no decorrer da aula. Então, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite aí o pessoal da de casa que está nos assistindo através do nosso canal no YouTube. Hoje a gente começou com uma mensagem que já está aqui na sala. Eu acho que todos vocês leram, mas nós passamos rapidamente, né? A grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo, de humildade e de amor. Os homens grandes chamam a atenção e projetam sombra, mas os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando rumos libertadores. Bacana, né? Nada é por acaso, só caía no meu culto do Evangelho de domingo. Aí, para fazer a aula, tirei. Eu falei, não, cabe bastante ao que a gente está falando aqui, é o livro da Joana, o livrinho Vida Feliz, né? É um pedacinho de um texto. E hoje, antes de começarmos a nossa aula, nós temos uma homenagem a fazer. A homenagem de hoje é a quê? Aniversário do Livro dos Espíritos, né? Sem ele, o que teríamos? Nada, sem... Não é isso, Ari? Isso mesmo, nós não teríamos, né? Eu só esqueci de fazer as contas de quantos anos faz. Obrigada, a nossa visita colaborativa. 166 anos, e a gente traz a mensagem que saiu nas nossas redes. O Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Abençoado o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que fez esse trabalho maravilhoso para todos nós. Podemos estar aqui hoje mais felizes, mais plenos, estudando, né, a doutrina dos Espíritos. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade sempre, né? Então, nosso evangelho de hoje... Cadê o negócio? Ah, está aqui. Meu reino não é desse mundo, é do capítulo Meu reino não é desse mundo. Ele diz o seguinte: tu és, isso aí é o diálogo entre Jesus, né, e Pilatos, exatamente lá naquele momento mais derradeiro. Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora o meu reino não é daqui. Disse isso então Pilatos: logo, tu és rei? Eles realmente não entendiam, né, a realeza de Jesus. Respondeu Jesus: tu dizes, eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esse é o trecho que está no Evangelho de João. Tá? E aí a complementação, a explicação pequena que tem logo a seguir no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: Jesus diz claramente, gente, por estas palavras, que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta que se destina à humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos, ele ressalta esse grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria dos seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. E é por isso que a gente trouxe esse evangelho, porque senão a gente não tem como entender as atitudes do Estevão sem entender esse conceito, né, da vida futura. E é por isso, então, que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, sem compreender a extensão do ensinamento dele, não os entendem ou ainda os acham ingênuos. Não é isso? Está lá no capítulo 2, esse é o item 2. Se a gente passar a vista numa primeira vez, a gente pensa assim, nossa, que ingenuidade do Estevão, vai lá... de peito aberto, a gente até conversou sobre isso, mas não é ingenuidade. Nós sabemos que ele realmente estava ali, imbuído daquele propósito, daquela missão, porque ele já tinha compreendido os ensinamentos de Jesus, né? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo demais aos amigos espirituais estarem aqui conosco, como sempre, terem estado, sim, durante a preparação da aula, que nós aqui todos juntos possamos fazer esse estudo, embalados pelo carinho da irmã Maria Angélica, com certeza sempre presente com as suas vibrações de amor, dos amigos espirituais responsáveis
por esse trabalho e que, de nossa parte, os nossos corações estejam receptivos, percepções aclaradas, mentes ligadas ao estudo, que, com certeza, mais um pouquinho hoje vai nos ajudar a compreender tantas coisas na nossa caminhada. Graças a Deus. Então, nós hoje vamos ver aqui capítulo? Não sabem, não tem problema. Antes é o Sinédrio, capítulo 6, né? É o 6º capítulo, mas nossa 7ª aula. Porque a nossa primeira aula não foi de nenhum capítulo, só do nosso prefácio. E como sempre nós fazemos, a gente dá uma rápida passada no que teve a aula passada. Quem dá a passada é quem é o instrutor anterior que deu a aula passada, que fui eu mesmo. Mas acho que eu vou convidar o Rogério para fazer, para não falar muito. Quem mandou me pedir para cantar parabéns, agora vai ter que falar. Bullying. Né? Bullying às Bullying, avessas. concorda? Então, vamos lembrar. Esse é melhor, né? Vamos lembrar, então, gente. Semana passada, Saulo e Sadoc vão à Casa do Caminho, né? Eles tinham programado no capítulo anterior e iniciaram da semana passada dessa forma para investigar Estevão, que tinha curado o tio do Sadoc, lembram? Saulo admira-se e sente-se mal em estar com os pobres e doentes naquele local, e os fariseus estavam presentes ali para acompanhar e apoiar, caso ele tivesse que emitir alguma ordem, algum tipo de orientação. O Estevão fala lindamente inspirado sobre o mestre, sobre a sua missão e sobre a boa nova do reino. Saulo vê a diferença entre a lei antiga, e esses novos ensinamentos, a boa nova, a novidade. E ele percebe o perigo para o judaísmo, para a hegemonia do judaísmo. E ele se revolta e reage contra o Estevão ali publicamente naquela assembleia. O diálogo com Saulo irado e Estevão sereno, até que Estevão encerra o papo. Ele não dá continuidade àquela contenda, como ele fala, né? Estevão cura uma moça ao final daquela palestra, daquela exposição, que era emudecida na frente de todo mundo. Imaginem o espanto. E Saulo sai de lá, né? Batendo as tamancas, e vai conversar com a sua noiva no caminho de Jope, naquela casinha linda, e ela apoia Saulo contra Estevão. Ainda diz que se Gesiel estivesse por ali, ainda ajudaria ele, né? Mas ela recomenda prudência. Então, ok, a causa talvez estivesse certa, mas cautela. E Estevão recusa-se, ele recebe algumas convocações para voluntariamente ir no Sinédrio, mas ele se recusa a comparecer, até que Saulo arma uma denúncia formal contra Estevão, e aí ele é convocado compulsoriamente. Ele vai ter que ir, ele é intimado e tem que ir ao Sinédrio. Foi assim que terminou nosso capítulo na semana passada. Animado, hein? Hoje tem mais, aliás, é de prender a respiração daqui em diante. E o que nós temos aprendido, né? Entre muitas coisas, queremos sair daqui com o coração mais evangelizado. Como é que está o nosso termômetro? O evangelizômetro? Será que ele está... Não é? Nosso evangelizômetro está um pouquinho mais calibrado para cima? Espero que sim, hein, gente? Espero que sim. Quando estiver falhando, pega o livro e lê de novo. Vimos então que um temperamento agressivo, orgulho e vaidade de Saulo mostram que ele ainda não compreende a lei divina, porque na lei tinha tudo, né? Quem compreende perfeitamente a lei não teria esse comportamento. Como o próprio Gesiel era um seguidor, um judeu seguidor da lei. O Estevão, que traz essa boa nova de Jesus, interpretada pela lei de amor, dando esperança aos sofredores, ou seja, não é só verbo, mas consolo, mas irritando os orgulhosos fariseus. Aquela frase, Moisés à porta, Cristo à chave, que na semana passada Cristo também trouxe uma frase do Emmanuel, que Jesus à porta, o Espiritismo, Kardec à chave, né, que está no livro Opinião Espírita. Jesus recomenda a não discórdia, a não discussão. Olha que aprendizado também para a gente, né? Quando a discussão ela não vale a pena, não vai trazer nada, é melhor encerrar o papo. Saulo instiga e Estevão, sempre sereno, o sobrenome do Estevão é Sereno, mostra que vive o Evangelho. Então ele de verdade demonstra que o Evangelho já está dentro dele.
E os dons de cura são de Deus, nós somos apenas instrumentos. Estevão estava sendo um instrumento. E para terminar, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que foi nosso texto da semana passada, vale a pena a leitura desse capítulo aí do Evangelho segundo o Espiritismo. E imperdível, acho que é o 9. Boa aula, gente. Estevão foi convocado ao Sinédrio. Já falamos várias vezes aqui do Sinédrio, mas o que é o Sinédrio? Todo mundo sabe? Cadê o microfone dos Conselho dos Anciãos, Conselho do Pessoal Top? É isso? Vamos lá. Cadê o nosso convidado ali, Ari, que sabe de cor o que é o Sinédrio, né? Uma Assembleia dos Anciãos Judeus. Conselho dos Anciãos, aquele pessoal mais top mesmo. Isso. E o Sinédrio fazia o quê? Ele tinha que poder. Qual o poder? Julgar o quê? O que o Sinédrio julgava? Os crimes contra a lei mosaica, ok? Eles tinham esse poder de julgar os crimes religiosos. Tá? Só para fazer esse parênteses antes da gente começar, porque ele realmente foi convocado ao Sinédrio. E o que aconteceu quando ele foi convocado ao Sinédrio? Estevão morreu de medo? Não. Como é que ficaram os ânimos lá na Casa do Caminho? Alguns ficaram, outros não. Então, Estevão, a notícia chega à Casa do Caminho e produz efeitos dolorosos. Mas Estevão, apoiado por Pedro e por João, mantém-se serenos. Que apoio, né? Já pensou? A gente está lá, tô com João de um lado, Pedro do outro, mas na realidade ele mesmo, né, era sereno. E aí ele é imbuído de quê? De que sentimento? O que ele sente? Finalmente ele vai conseguir fazer o quê? Divulgar, né? Botar na internet, no Instagram dos poderosos. Ele cheio de esperança, né? Estevão roga a Jesus que não o desamparasse. Em diversos momentos, nós observamos na leitura a certeza que Estevão tinha que Jesus estava junto dele. Hoje, mais uma vez, ele fala nesse pedaço, no meio do nosso capítulo também, de maneira a ele poder testemunhar realmente a riqueza da sua fé evangélica. E esperou o ensejo, feliz, com fidelidade aos ensinamentos e com alegria. Ó, lição para a gente? E aí chegou o dia, né? Primeiro embate seria, assim, o primeiro embate entre os sacerdotes e os homens do caminho. E tinha gente de todo que era lugar. O livro diz que estava explodindo de gente lá, de todos os lugares. Quem é que foi? Quem foi lá? Teve gente... A aristocracia foi, mas também... O pessoal, os mais pobres foram, compareceram lá ao local? Compareceram. Estavam todos lá, tipo assim, posso dizer na porta. Acho que a gente pode dizer que é na porta, né? Então, quem estava lá, gente? Ó, todos os personagens eminentes do Sinédrio, que eram as autoridades religiosas, as personalidades mais salientes, né, do farisaísmo, o representante de todas as sinagogas, patrícios residentes em Jerusalém, ou seja, patrícios eram um pessoal da corte, né, romana, mas morava em Jerusalém, também se interessaram em ir lá. As autoridades romanas, por quê? Porque o Sinédrio, achando que ia ter algum problema, chamou, né, a guarda lá, as autoridades, para garantir a ordem, né? E mendigos e pessoas simples estavam todos lá presentes. E aí, será que todos entraram? Aí que é a nossa pergunta, né? Não, os mendigos e as pessoas simples não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. Já sabemos por quê. Por quê? Porque eles são... O Sinédrio, ele tinha realmente uma postura da reunião, os fariseus, de orgulho e vaidade, não iam permitir, né, que eles adentrassem o recinto, infelizmente, né? Então, Estevão... A gente vai lendo o capítulo e a gente muda um pouquinho a ordem para trazer aqui para vocês. Então, a gente ia, nesse momento, Estevão ia para uma assembleia, para uma reunião com o Saulo, bem diferente daquela que ele tinha tido na Casa do Caminho. Diferente o local, o ambiente e as pessoas, vocês concordam? Então, o que Estevão estava acostumado, o que ele mais, né,
o que ele estava habituado e o que ele encontrou quando ele foi até lá o local do Sinédrio para poder fazer o depoimento dele. O que ele estava habituado? A um ambiente simples, pobre, humilde, sem grandes luxos. Aliás, dizem que era sem adorno nenhum, né? Então, ele estava acostumado à casa do caminho, que era um único pavilhão, lembro, singelo, com grande telheiro, paredes frágeis, quadros tristes e pobres dos subúrbios de onde eles andavam fazendo a caridade, sem nenhum conforto, sem ornatos, nem símbolos de qualquer natureza. Era essa a vida, né, do Estevão. E o que tinha, em contrapartida, o que ele encontrou lá? Ele diz tudo que é púrpura, luxo, púrpura, ouro e brilhos, né? O Sinédrio realmente era um templo rico, com torres romanas soberbas, né? Nós temos até algumas imagens do Sinédrio, grandeza e suntuosidade por toda parte. Isso foi uma observação que, né, na verdade, Estevão está pensando, ele não externou isso para ninguém. Túnicas brilhantes e ornamentos de ouro, edifícios residenciais de estilo grego, exterior luxuoso das sinagogas. E até fala que era uma sinagoga mais bacana, mais bonita e luxuosa que a outra. Ok? Então, essa foi o que Estevão sentiu no momento que ele estava se encaminhando. Ele foi fazendo esse paralelo. Tá? E a gente sabe que tanto Estevão quanto Saulo tinham seus objetivos nesse encontro. E o Sinédrio também tinha o dele. Qual era o propósito de Saulo para esse encontro que ia acontecer? Destruir Estevão. Olha o que a nossa amiga falou aqui. De repente elas ficam andando, mas também são palavrinhas curtas, a gente repete. É só quando é mais longo. Que o pessoal da internet reclama, não é, Ari? Então a gente providenciou já o microfone. A Tuti ali. Também, a gente vai chegar a essa conclusão também, Tuti. Fala, Tuti. Para o pessoal ouvir. Ah, tá. De repente era trazer Estevão, que tinha o dom da palavra, né, para o lado dele, que ele não era tonto nem nada, e Estevão arrebatava multidões com as palavras dele. E ele já estava vendo ali, de repente. Saulo já havia percebido que ele era inteligente e culto. Isso aí nós percebemos aqui no... para o meu lado aqui, para a minha banda. Exatamente. Queria contratar ele, né? Queria contratar. Então, antes de mais nada, ele queria confrontar mesmo o cenário que ele era ali. Eu sou apenas o máximo naquele lugar, né? Que ele dominava com a igreja humilde lá dos adeptos do carpinteiro. Ele já queria realmente mostrar para Saulo quem, mais ou menos isso, se a gente puder traduzir numa linguagem informal. E outra coisa que ele aparece a todo momento, não podia deixar de aparecer, qual é o propósito dele? Demonstrar que é superior mesmo. Demonstrar a superioridade. O pessoal de casa fica aflito, Pati. Tem que esperar. Eu acho que desmascarar ele, como se ele fosse um farsante. Também estava querendo investigar. O objetivo era exatamente agora, interpelar Estevão e apurar ou não sua culpa. Ele estava querendo, mas ele já tinha sido... Bem, ele já sabia que era culpado pelo tema lá da conversa anterior, né? E, finalmente, como disse a Tuti para nós, nos deu um pequenino spoiler, porque ela leu, não foi, Tuti? Olha lá. No íntimo, ele nutria a esperança de conquistar Estevão para as hostes do judaísmo, com certeza, né? A gente tem que lembrar, né, Cris, que ele era o mais cotado para assumir a posição do Gamaliel. O lembra? Saulo, ele era o Saulo. Então, Saulo. ele estava em campanha. É sério, tá em Tava campanha. querendo ali... É isso e aí, mesmo. ali foi uma oportunidade dele, cara, é nessa aqui que eu vou me destacar ainda mais e vou conseguir o papel que eu quero, a posição que eu quero ocupar. Inclusive, no nosso texto diz, por que tanta gente manifestou interesse em ir? Porque foi um assunto que manifestou o interesse singular do Saulo, que era a figura mais proeminente, jovem, da classe farisaica, ok? Então, ele estava chamando a atenção. O Saulo estava ali só né, começando o caminho dele no Sinédrio. Ele já tinha sido... Tem uma parte que fala, que ele já tinha falado, Gamaliel já tinha dito que tem a intenção de que ele o substituísse. Em uns capítulos anteriores aí. Tá? Em contrapartida, tem o que Estevão estava sentindo também, né? Mas a gente observa uma coisa. Estevão foi sozinho ou acompanhado? Quem leu? Foi sozinho, né? E por que ser? Foi acompanhado dos amigos espirituais? Foi isso que você falou? Desculpa, eu não ouvi. Não,
Pedro queria ir com ele e ele não quis, preferiu ir sozinho, porque achou que o negócio era com eles. Isso. Então, eles tentaram convencê-lo aí junto, mas Estevão convenceu mais ainda de que eles não deveriam ir. E expôs os motivos, está exposto, né? Exatamente. Porque eles precisavam, tinham muito trabalho a fazer e não poderiam perder esse tempo, que foi o que o Estevão pensou. Mas, sobretudo, também porque ele vislumbrou uma possível ocorrência de sérios atritos durante a audiência. Atritos entre quem? Ele e os homens do caminho, se todos fossem, vocês concordam? Então, de um lado, né, a gente está aqui com uma dicotomia, né? Homens do caminho, que eram homens até que sem muitos recursos, mas com muito amor no coração para defender a causa, né, tá? E, do outro lado, os sacerdotes que tinham o poderio supremo a ponto de terem crucificado Jesus. Daí o zelo de Estevão em não querer que eles o acompanhassem e ir sozinho. E ele também estava cheio de vontade de mostrar, sem medo, ele era destemido, né, tudo aquilo que ele já tinha absorvido dos ensinamentos de Jesus. Não é isso? E qual era o plano de Estevão? Ele foi sozinho, né? Ele ia expor. Que plano ele traçou, então? Já que ele ia sozinho, o que ele pensou que poderia acontecer? Ele assumiu o risco, né? Então, ele assumiu a responsabilidade da sua atitude sem comprometer nenhum companheiro. Ele preferiu, ele fez essa escolha, tá? E ciente da possibilidade do derradeiro sacrifício. O que é o derradeiro sacrifício? Morrer. Morrer o quê? Morrer? Ou desencarnar? Ele estava se importando ali com a morte do corpo físico? Não, ele também não. Ele tinha consciência, né, que a vida material é ali uma passagem, né, um mecanismo dele estar vivendo para poder trazer a boa nova para tudo. É uma coisa passageira. Então, é por isso. Ele não era doidão, malucão, né, quer dizer que eu vou arriscar a minha vida, mas ele tinha um propósito que ele colocava a matéria em segundo plano realmente. Peraí. Isso. Uma coisa bonita que eu achei no livro é que ele estava pensando, não sei que momento foi, que se ele já tinha dado testemunho na época que ele estava sendo escravo, só com as escrituras antigas, e aí agora com o conhecimento do Evangelho, que ele tinha até meio que necessidade de mostrar a serenidade e ter tranquilidade até para morrer. Eu achei isso muito bonito. Ele teria um preço material, né, para poder implantar o ensinamento de Jesus no coração da humanidade. Ele queria, né? Então, e aí ele fala, até tem uma frase dele que diz: o sofrimento em nome de Jesus era tido como suave e doce para Estevão, não é isso? E enquanto ele está lá, ele chega e ele é escoltado por 2 soldados, fica numa área aguardando reservados. Enquanto isso, ele vai fazendo elucubrações, ele vai pensando. Estevão vai fazendo reflexões frente a essa situação, aquele quadro que ele estava enfrentando. E ele vai trazendo algumas coisas que ele diz: não seriam, a gente chegou a comentar sobre isso na aula passada, quem eram as ovelhas, né? Não seriam as ovelhas perdidas da casa de Israel a que Jesus se referia, a classe, né, dos sacerdotes, dos fariseus. Ele já começou a fazer essa reflexão. E aí ele pensa também, mesmo que o judaísmo, olha só, não tivesse aceito Jesus, os ensinamentos dos profetas, por si só, já conseguiriam evitar todos aqueles excessos. Foi aquilo que a gente comentou no início. Saulo não tinha ainda compreendido toda a lei divina e tudo aquilo que os profetas tinham trazido. Porque Estevão, antes mesmo, né, antes dele ser o Estevão, ele era o Gesiel, ele já compreendeu as Escrituras. Ele já tinha esse comportamento sereno, não é isso? E ele está fazendo essa crítica íntima, não é a ele, né, a situação. Ele começou a pensar. E aí ele vai relembrar dificuldades, né, de Moisés, que Moisés teve, dos profetas, né? Ele fala uma série de coisas, diz que Moisés foi escravo. Nós íamos até trazer
Mas é porque a cultura eu acho muito interessante. Mas eu acho que aí a gente preferiu não trazer para citar o que ele fala de cada profeta. Quem for ler, é interessante, pega lá o livro, verifica. Ele fala algumas citações, em 3 partes até do capítulo, exatamente o que cada um deles traz. Isso é sempre uma experiência de sacrifício, de luta, e nada, né, tudo voltado para o luxo, nada disso. Ele fala bastante disso no decorrer do capítulo. E o egoísmo atual era incompatível com a sabedoria dos salmos de Davi. Eu separei aqui, mas eu esqueci. Sabe de qual, Rogério, a palavrinha? Eu esqueci de trazer. Eu tinha até separado. Se alguém tiver com ela à mão, só falar. Eu acabei esquecendo de colar aqui, mas isso não é problema. Ele fala da... não vou lembrar, daqui a pouco eu olho. Mas tem no livro, tem o trechinho. Se vocês estiverem com o livro aí e quiserem contribuir com a gente, eu acabei esquecendo de colar. Interesses tão mesquinhos em zelar pela lei. Ouvintes ou praticantes, né? Isso está lá mais na Ouvintes frente, ou a gente também está trazendo aqui, né? Então, interesses tão mesquinhos em zelar pela lei, ou seja, aquela tão puros de quererem cumprir a lei, enquanto, olha lá, Jerusalém estava cheia de famílias em completo abandono. A incoerência do falar e do fazer, os sepulcros caiados que nós conhecemos, né, a que Jesus se referiu. Então, isso demonstrava o que por parte deles? Incoerência, né? É uma incoerência porque eles tinham a lei na ponta da língua, queriam fazer valer o cumprimento da lei, mas não compreendiam a lei para poder usar isso em favor do próximo, né? E aí, foram as divagações dele, tem outras, e vai começar lá a assembleia, né? Fala sessão. Então, quem era o juiz? Quem é que foi determinado juiz, escolhido? Quem será, gente? Saulo, né? Chama juiz de fato, ele foi escolhido porque quis. Está até escrito no texto. Na realidade, ele deve ter pedido. Como é que foi? Um QI? Foi isso? Ele deve ter pedido ao Gamaliel, olha, me coloca... Fez lobby antes. Isso, ele fez um lobby, ele era o juiz. E, na realidade, qual é a acusação, qual é o móvel daquela reunião, daquela acusação? Estevão era acusado de quê? Blasfemo, caluniador e feiticeiro. Era isso que ele ia ter que se explicar ali, que ele ia ser arguído, né? E aí, antes de começar, já é dito a Estevão, que é uma ameaça logo, né? Quando ele começa a abertura dos trabalhos lá, o Saulo. Ele teria castigos pesados caso perseverasse na exposição. Olha só como é interessante a forma como eles estão se referindo aos ensinamentos de Jesus. Na exposição dos erros crassos de uma doutrina revolucionária, cujo fundador foi condenado à cruz pela autoridade daquele próprio tribunal, né? Realmente, para quem não tinha vontade nem o entendimento, era complicado de entender. Eu acho até mesmo que muitas pessoas não entendiam quem foi Jesus na época. Tem um pedacinho, acho até que tá sendo falado isso aqui. Ele foi crucificado e depois ele ressurgiu. São realmente coisas que eles não entendiam. Não tinham como entender a figura de Jesus não sendo um rei bélico, como nós falamos bastante aqui no capítulo anterior. E aí se inicia a sessão, que foi a primeira pergunta feita por Saulo. Saulo fez lá a primeira pergunta. Ele estava engasgado com o papo da casa do caminho, né? Então, por que rejeitastes meu convite à discussão quando eu honrei a pregação no caminho com a minha presença? Eu honrei com a minha presença. Vocês, por favor, não faltem à aula, porque eu estou aqui. Eu vou ouvir, eu e o Rogério, né, Rogério? Por favor, tá? Então, e aí Estevão, com olhos fulgurantes, inspirado por uma força divina, já começa e dá o recado dele, que é lindo. Esse recado a gente trouxe na íntegra. O Cristo a quem sirvo recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. A gente está ouvindo falar nisso em sequência, tá? É para fazer o quê com isso?
tomar água da paz, né, que o nosso amigo Chico receitou, tentar sempre, nos esforçarmos para não de imediato respondermos aquilo quando venha aquela vontade. É sempre a nossa tentativa de sermos um pouquinho serenos. Sempre tentando, a gente vai chegar lá. Não é isso? Também não pode ter preguiça, tá, gente? O quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença, aí a gente já começa a ver a diferença de postura e posicionamento entre eles. Agradeço a prova de imerecido interesse, mas prefiro considerar com Davi que nossa alma se gloriará ao Senhor. Realmente, eles têm lá no... Eles trazem essa partezinha de Davi que ele glorifica o Senhor como sendo esqueci a palavra. Ele deve tudo ao Senhor, né? É glorificando mesmo, né? Visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, né? Olha só o que ele está dizendo. Se Deus não nos amparar, né? Com a grandeza da sua glória. Ou seja, Saulo, você não é ninguém. Foi isso que ele quis dizer? Educadamente? Ele também não é ninguém, ele se postou como humilde. Por quê? Não é isso? Ele está dizendo ali que não somos ninguém sem a presença de Deus, sem o que Deus nos traz, sem o que, né, sem essa palavra de Deus na nossa vida, sem Deus na nossa vida. E aí, ele está trazendo duas lições, ele trouxe tanto a lição de Cristo quanto a lição de Davi. Mais uma referência ao Antigo Testamento, e que é importante nós estudarmos. Poucos de nós têm hábito. Bem, hábito ninguém tem. Quem leu, assim, tem interesse, leu o Antigo Testamento? Poucos de nós, né? Eu mesmo sou... quem é instrutor aqui, nós somos instrutores, a gente faz referências, a gente lê, mas nem tanto. Então, é interessante a gente também começar a buscar, né? Aumentar esse nosso conhecimento. Eu escutei um Cris, levanta o dedo. Não posso deixar de ressaltar os estudos do Haroldo. Ele tem ótimos estudos do Velho Testamento. Sim, a gente conhece isso. O Êxodo. Assim, ajuda, como você falou, traz um entendimento, até, por exemplo, a primeira pregação de Jesus, que ele faz menção a uma profecia de Isaías, né? Então, às vezes, quando a gente vê o Novo Testamento, assim, algumas coisas ficam meio perdidas. Esse estudo do Velho Testamento faz um link. A gente precisa consultar para fazer precioso. esses links, realmente. Uhum. Isso aí. Então, o Salmo está aqui, eu até trouxe o Salmo de Davi. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se glorificará no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Essa parte de Davi, aqui Estevão está fazendo referência. E Saulo está vendo que ele sabe das coisas. Ele tem realmente conhecimento das Escrituras, ele está trazendo aquilo, porque Saulo também tinha cultura, ele sabia. Então, ele estava vendo ali que estava com um adversário, assim, o quê? A altura. E ele não está gostando muito disso, não. Ele quer mesmo trazer o Estevão, e ele vai tentar de algumas formas, né? Em todo momento, Inês. Em todo momento ele fazia, quando ele respondia, ele fazia questão de fazer esse paralelo. Olha só como vocês já leram isso, já aprenderam isso. Toda hora ele fala. Olha só como isso também está no ensinamento de Cristo. E ele fazia o tempo todo isso. Exatamente, mostrando que Jesus veio completar, né? Moisés. Assim, não tinha um código penal, era lei. Então, ele estava num júri e ele se defende usando a própria lei e conectando Davi com Jesus. Então, se a ameaça era que eram erros crassos da exposição desse revolucionário, ele está exatamente mostrando que está na lei. Os dois falam a mesma coisa. Ó. Eu não discuti porque Davi manda a gente ser pacífico, gloriar o Senhor. Então, olha que saia justa. Eu fico imaginando um debate, né? O pessoal, o cada público torcendo. Fica meio sem... O problema, o que acontece é que eles não compreendiam a lei. Eles liam
Ou por causa, provavelmente, dos interesses, eles não entendiam as entrelinhas o que queria dizer. Eles não compreendiam realmente. Em várias partes, nós vemos Saulo pensando que realmente que ele não estava entendendo Jesus, mas porque ele também não entendia o que vinha da lei divina. É isso, porque também se mistura com a lei disciplinar. Então, não é tão simples assim, realmente, para eles. Ninguém aqui... teve uma pessoa que falou para mim, tem que ficar defendendo Saulo, não. Falaram para mim, sabe? Falei, não é questão de defender Saulo. Na realidade, falaram para mim outro dia isso no WhatsApp. Ô, Rogério, eu nem contei pra você, esqueci. Não é defender, não é isso que a gente não está defendendo. Nós procuramos o quê? Colocar a situação, de alguma forma, isenta. A Cris, cadê a Cris? Ela não está aqui hoje, né? Que ela ficou brava tão com... quietinha ela. Eu não vi a Cris, que ela está tão levar quietinha o microfone lá. para ela. Que ela falou, mas Saulo é cruel, né? A aula passada. Em alguns... O que você falou, Crisinha? Peste. Ela não quer falar no microfone. O que ele é? Saulo não é cruel, ele é o quê? Não. Peste. Em alguns momentos, ele realmente tem atitudes extremas. Não é isso, Cris? É isso que a gente está vendo, né? Ih, a Patrícia já está dizendo que nós somos um pouquinho de Saulo. É isso, Patrícia? Alguém aqui é como Saulo, um pouquinho? Guardadas as devidas proporções, porque a gente não sai, né? Batendo em ninguém por aí. Epa, já eu estou dando spoiler. Ô, Cris. Fala, só Marcos. um comentário aqui, meio que advogado do Saulo. Né? Ih, assim, pronto. O olhar que eu tenho do Saulo é uma pessoa extremamente disciplinada, como recomenda o próprio... Dentro da lei que ele professa. Ele e não entende, mas ele é dentro da lei que ele professa. Quando a gente fala do entendimento de legislação, até a legislação humana é extremamente complexa. Então, as pessoas costumam entendê-la como convém. Então, vai muito por aí. Ele vem compreendendo, né? Ele não tinha realmente o entendimento e, provavelmente, as circunstâncias o levavam a ter um determinado entendimento mesmo. Tá? Então, Estevão foi acusado de calúnia, de blasfêmia, calúnia e feitiçaria, né? Mas a primeira pergunta que Saulo faz é essa. E depois ele logo fala que, então, ele foi acusado disso, mas aí Estevão pergunta, Estevão quer saber, né? Estevão pergunta em que sentido ele está sendo acusado. E aí ele diz, você é acusado de blasfemo, por quê? Né? E aí, quando você atribuiu ao carpinteiro de Nazaré ser o nosso Salvador, está fazendo uma blasfêmia. E aí Estevão faz o que? Ele explica, a cada acusação que ele tem, ele se defende sempre dentro da lei de Deus, dos ensinamentos de Jesus, que não era a defesa que o Saulo queria. Então, a cada defesa dele, obviamente, ele vai ficando um pouquinho mais brabo. Não é isso que a gente está vendo no decorrer do capítulo. Então, ele mantém, né? Ele não diz que não. Eu mantenho a minha crença que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno por meio dos ensinos dos profetas de Israel. Ele falava toda hora dos profetas, de tudo que trazia e fazia os links. E ele estava mantendo que isso, inclusive, estava previsto. Não era, né? Não é uma coisa que eles não soubessem porque estava lá, mas ainda não tinham observado, né? Em todas as nuances. E aí, é também caluniador. Por quê? Porque ele usa a palavra, a gente trouxe achincalhando, né? Ele está contra a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados. E aí, Saulo, mais uma vez, diz que é um equívoco de interpretação. Ele fala o seguinte, ó, interpretação errônea das minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as escrituras sagradas, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. Como a gente sempre fala, não vim destruir a lei, né? Ele veio preencher, né, as lacunas que estavam ainda não explicadas. Não é que não estivessem lá, não é quando a gente fala assim, estava tudo lá, mas não estavam compreendidas. Jesus vem nos trazer um novo tipo para
de compreensão das leis de Deus. Não desdenho Moisés, ele falou, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Botou o Saulo no SAMU, depois dessa aqui. Só acho que ele era atleta, né? Com os exercícios. Depois dessa, eu não estou desdenhando, mas Jesus é superior a ele. Aí realmente era demais para a cabeça ali do Saulo e para todo mundo que estava lá, né? E aí aqui do Galileu na Inquisição, mas que ela gira, ela gira. É isso mesmo. No final ele diz, tá bom, gente, ela gira mesmo. Mas que ela gira, ela gira. É isso mesmo, sacramentou. E aí, aqui a gente está falando o quê? Das revelações, como a gente já comentou, né? Então, as 3 revelações, uma explica e vai complementando a anterior. Nós vimos já aqui semana passada, a gente já estuda em todos os momentos, né, as revelações. Então, Moisés, Jesus e a terceira revelação? Espiritismo. E aí, a cara do Saulo, esse desenho, o tempo inteiro o Saulo ficou brabo, porque só tinha a gente tinha 2 imagens para essa aula. Então, sois então de parecer que o carpinteiro é maior que o grande legislador? A pergunta dele, né? Moisés, aí Estevão responde, de novo, com o mesmo raciocínio. Estevão é extremamente coerente em tudo que ele está falando e ainda é embasado no Antigo Testamento, nos ensinamentos de Jesus no Antigo Testamento. Nós percebemos isso o tempo todo. Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente, né? Então, assim como teve Moisés e Jesus, a segunda revelação veio preencher e explicar algumas coisas, nós temos o nosso Consolador prometido, que vem explicar muitas coisas que Jesus não pôde naquela época explicar. Ficou pelo véu ainda da ignorância do momento, mas ficou tudo lá e o Espiritismo veio explicar. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas, ensinando todas as coisas. Está no Evangelho de João, né? Então, realmente é o complemento das revelações. Então, a gente vai vendo como o livro ele é rico, né, em conhecimento, quando a gente vai começando a fazer. A gente quer fazer muito mais relações até, mas senão nós não conseguimos fazer todas. Nós costumamos fazer as principais. Mas vale a leitura. Tem uma aluna que está fazendo o curso remoto, que ela fala comigo sempre, que ela está gostando muito, que ela já tinha lido Paulo Estevão algumas vezes, mas que ela nunca tinha enxergado isso tudo que a gente comenta aqui. E é tão simples. Ela falou assim, mas quando nós lemos, é uma coisa, quando nós estamos estudando detalhadamente, nós começamos por isso que nós fazemos o curso, né, de todos, porque a gente começa a entender nas entrelinhas o recado que é para nós. Porque o objetivo dessa obra, gente, não foi contar história. Concordam? Contar só uma historinha romântica, nós sabemos disso. Tá? E aí Saulo também, olha lá, aí com a nossa amiga Tuti, tenta convencer Estevão, porque ele o considera também uma ovelha perdida que precisa voltar ao aprisco. Ele fala isso, né? E aí ele pergunta para Estevão que ele acha, por que ele não, ele vai trocar o brilho e a posição do sinédrio, do farisaísmo, por um carpinteiro que não fez nada e só foi morrer na cruz. É mais ou menos isso. Ele começa a conversar. E Estevão, mais uma vez, diz que isso não diz nada para ele. E seguir os ensinamentos de Jesus, divulgar, é o que realmente vale. Exatamente. Ela está falando aí do meu reino não é desse mundo. Isso aí, Roberta. Então, e aí ele continua falando, isso tudo ele está falando, né, no discurso dele. Então, no entendimento de Estevão, Israel seria a humanidade inteira. Aí ele diz, vocês não perceberam, né, que é para todo mundo. E isso deixa eles mais danados ainda, porque eles são muito o quê, gente? Seletivos, né? Os escolhidos, e não compreenderam. Aqui, ele acendeu a plateia, quando ele começou a dar essa noção de que todo mundo, né, que Israel seria a humanidade inteira, porque eles são os escolhidos. Então, essa noção aí é uma coisa muito também diferente ao que todos, na maioria, pensavam, tá certo?
E aí, ó, o judaísmo, afeito a um regionalismo intransigente, não tolerava essa ideia de confraternização entre os povos, que consideravam bárbaros e gentios. Eles queriam realmente, né, segregar. Então, essa ideia de todo mundo é igual, de que é para todo mundo, de que, na realidade, aquilo ali estaria sendo uma representação para a humanidade, deixou eles mais irritados, mais brabinhos ainda. Está tendo aquele... O Rogério falou do evangeliômetro, aqui está tendo o raivômetro da plateia. Né? Ele até fala, eu anotei aqui, o que você espera do mistificador que lançou a confusão entre todos nós para morrer no Calvário? São palavras do Saulo. Tá? Então, ele diz que não é nada disso. Né? Nós não precisamos de um inovador para a vida de Israel. É aí que Saulo diz que não significa, não é só para Israel. E ele traz de novo aqui alguns outros exemplos dos profetas do Antigo Testamento. Tá? E aí tem mais uma acusação. Não é isso? Estevão não conseguiu convencer ele de nada, né? Ele acusou, assumiu, ele né? Rebateu. Obrigada, Rogério. Ele rebateu, Saulo falava, ele rebatia, Saulo falava, ele rebatia, né? Mas ele, por enquanto, ele não tinha conseguido. E ele era feiticeiro, além de tudo, né? Feiticeiro por quê? Porque curou uma jovem muda num dia de sábado com estranha exaltação de espírito. Aí Saulo ainda fala, mas eu estava ali, eu vi, você é feiticeiro. Ele falou, foi na minha frente, né? Eu vi acontecer. E aí ele, mais uma vez, fala isso, a gente não fui eu quem praticou esse ato de amor, como certamente me ouviste afirmar. Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. Diz, eu não sou ninguém, né? Então, mas eu fui um intermediário. E aí a gente mostra que a gente sempre lembra que para acontecer ali naquele momento aquela cura, com certeza teve o apoio, né, de uma equipe espiritual trabalhando junto ali. Oi? Com o Estevão, né? Pessoal bacana, né? Que deve ser, trabalhando ali com ele. E Estevão cita, mais uma vez, o que ele faz? Ele vai na lei, vai lá no Antigo Testamento e fala, mas isso já aconteceu muitas outras vezes, né, Rogério? Tinha jurisprudência, né? E jurisprudência, tá ótimo essa. Ele citou lá. Aí ele citou aqui, eu acabei trazendo. Moisés fez jorrar de uma rocha a fonte de água viva, né? Quando ele bateu lá com o cajado, o pessoal do deserto precisava de água, né? Feiticeiro, tá? Ainda tinha varinha, né? Quero cajado. Abriu as ondas revoltas do mar para fugir lá do cativeiro, que Josué atrasou a marcha do sol. Isso é muito, gente, isso é muito interessante, a gente ia começar a estudar. Ou seja, eram coisas que aparentemente, né, era feitiçaria, derrogar, entre aspas, não se tinha na época o entendimento que não seria um milagre. Tudo tem, não se pode derrogar a lei da natureza, né? Sim, são feitos. Isso também, eu li, exatamente. Uma série de fenômenos, né, mediúnicos, os próprios 10 mandamentos, né, foram fenômenos. Aquela palavra que eu sempre esqueço, que eu vou lembrar agora, foi o quê? Picto. O nome da mediunidade, a escrita direta na pedra, picto. Psicopictografia, né, que é a escrita direta na pedra. E conclui, são recursos, né, da providência divina. O Espiritismo veio explicar, mas ele sempre aconteceu, sempre existiram. O Espiritismo não inventou nada, só explicou. De nós nada temos, mas no cumprimento do dever nós devemos esperar da divina misericórdia. Não é isso? E aí, como é que vocês acham que o pessoal estava achando? Então, chegou um momento que o pessoal ficou meio assim, vocês não acham, não? Esse momento aí, ficaram meio assim, e muitos estavam simpatizando, sim, admirando Estevão, está lá no nosso texto, mas ninguém ia. No mínimo, o pessoal já estava, assim, começando a pensar,
que está acontecendo aí? Ele está explicando tudo com o Antigo Testamento, ele está trazendo... ele está marcando um golzinho lá com o pessoal que estava assistindo ele. Não tinha transmissão pela internet, senão ia ser... Ele ia, né, viralizar o Estevão. Então, Saulo, profundamente incomodado, mas nesse momento a eloquência dele não funcionou, ele não conseguiu articular uma resposta, né? Ele não conseguiu. Ele conclui, na realidade, que o acusado acabara de confessar tudo, ele confessou, mas por ser israelita, ainda lhe dá um direito de defesa. E ali foi considerado a primeira derrota dele, porque ele nunca, tipo assim, eu entendi que nunca ninguém tinha calado a boca do Saulo. Nunca ninguém tinha saído por cima dele, né? Pelo que o contexto ali que o capítulo nos diz, né? No livro, tá? E é engraçado, né, Cris? Porque ele quis tanto continuar a conversa da outra vez. E aqui ele estava para conversar e ele não teve mais o que falar, né? Foi muito, muito lógico, muito coerente, e ele calou-se. Ele teve que se calar, né? Então, Estevão lembra da promessa de Jesus que estaria sempre presente, que sempre que precisassem dar testemunho pela palavra. E tinha convicção ali de que o mestre iria auxiliá-lo na exposição da sua doutrina de amor. Porque até então ele estava rebatendo as acusações, ele ainda não tinha falado nada, mas foi dado a ele, né, esse direito de defesa. Ele foi acusado, ele respondeu, e agora ele tem um direito de defesa porque ele também é judeu. Lá no início, pergunta para ele de que tribo ele vem. Eu esqueci até de comentar, porque você é fofoca da espírita. E aí Estevão fica meio... o Saulo fica meio assim, porque ele era da tribo de Isacar, que era da tribo da Abigail. Dizem que o livro está dito, ninguém percebeu, mas Saulo ficou meio sem graça, começou a pensar que... Eu acho que ali ele pensou, será que ele conhece a Abigail? Ele deve ter começado a pensar nisso, né? E aí... ele não estava preocupado em defender-se, mas sim em defender o Evangelho. Aí ele começa a fazer o discurso falando realmente, né, mais uma vez, sobre a doutrina de amor. Tá? Ele exalta Deus, exalta a fraternidade universal, valoriza os profetas, os sofrimentos dos antepassados, ele vem falando. Tá? É grandinho, a gente não traz tudo, mas tem que vocês leiam. E aí ele questiona a severidade da justiça. E todos, por intuição, sentem que deveria haver algo mais elevado. Todos deveriam entender isso, algo que fosse mais do que a matéria. Nós lendo, a gente entende que tem que ter alguma coisa a mais do que isso. Né? Espera aí, Regina. Eu achei assim que o que mais afetou o Saulo, o ferimento mortal para ele, foi quando o Estevão declara que se torna tão humilde, se bota como humilde, e que ele é um mero instrumento de Deus para realizar o milagre, né? Entre aspas, né? E os doutores da lei, eles tinham poder, né? É tipo assim, eu crio a dificuldade para depois vender a facilidade, né? Eles eram não era Deus, eram eles, não era Deus, era eles que resolviam o problema. Você está fora da lei? Espera aí, faz uma oferenda aí, tal, paga isso, compra isso, mata um bichinho aí que a gente vai resolver, né? Então, acho isso que mais atingiu ele foi isso, porque tirou ele e todos os outros, inclusive o mestre dele, né? Porque ele foi ensinado por alguém, né? Ele não participou desde o início. Então, venderam um peixe para ele, ele comprou esse peixe e ele viu que o peixe estava mais do que podre. Isso e que ele ficou possesso. Ele ainda não tinha tido totalmente essa ele começou, eu acho que ele começou a pensar, né? Até, porque ele continua se achando, né? A facilidade como outro tão simples, todos tão eles, pobre, né? Não entendem. Fazia uma coisa tão grandiosa. Em determinados momentos ele fala, ainda o incompreensível, é uma coisa que ele realmente não consegue entender a reação, a forma de se portar, a ausência da reação, né? Não é nem, na realidade, a reação. E Estevão, quando começa falando, eu tinha anotado aqui, ele começa dizendo, por maior que seja a nossa divergência religiosa, a nossa divergência por opinião religiosa, nós não podemos alterar os nossos laços com Deus.
Ele fala isso, porque a relação é com Deus, não é isso? Quem dá todas as graças, como ele mesmo citou através aqui do Salmo de Davi. Né? E aí ele questiona a severidade da justiça, que não é possível, né? Então, pessoas tinham que entender que é isso, gente? Que lei de justiça é essa? É um cárcere para aqueles que se transviam, um vale dos imundos para aqueles que adoecem. Cadê a misericórdia, né? É lapidação em praça pública para aquela mulher que fraqueja, escravidão para aqueles que estão endividados, 39 açoites para os infelizes. Ele está trazendo a lei disciplinar aqui, né? Então, ele está... Que lei é essa, né? É isso que ele está dizendo. Será que ninguém para pensar que tem que existir algo maior, mais elevado que isso? E aí, ele pergunta, né? E a misericórdia onde? A consciência nos fala, ele diz que é a consciência de uma vida maior. Eu me lembrei da questão do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, quando eu estava lendo esse trechinho. Né? Deus nos enviou Jesus, seu Filho bem-amado. Seria para fazer isso tudo? Né? Não, é realmente uma proposta diferente, porque os homens não estavam ainda entendendo, na realidade não estavam preparados. Moisés veio no tempo certo, com a lei certa. Mas a humanidade já tinha avançado e já poderia se evangelizar, senão Jesus não teria vindo. A gente sabe disso, né? Porque as coisas não são ao acaso, elas são super planejadas pela espiritualidade superior. Já estava no momento, e ele estava puxando ali a consciência da pessoa para ver se as pessoas começavam a se ligar, a entender. Né? Despertar, a palavra é essa mesmo, Alexandra. E aí, as reações da Assembleia. Deu bagunça, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, o pessoal ficou com... ele agradou. Teve gente que gostou, mas no íntimo não deve ter falado. No íntimo gostou, mas depois não gostou mesmo. Né? Ele causou uma sensação ali, né? Com o pessoal que ele estava assistindo ali. E não eram pobres, sofredores, doentes, nada disso. Eram pessoas realmente, né, da classe dominante, da aristocracia. Ele continua falando, né, gente? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Gente, eu achei isso tão legal. Isso serve para tanta coisa, gente. A gente não compreende, quando a gente não quer entender, quando a gente sofre, a gente faz o quê? Julga. A gente não pode julgar, né? É difícil, mas a gente, né, tem que começar a caminhar aí. Isso aí nos ajuda muito quando nós começamos a não julgar as pessoas. Nos ajuda demais quando a gente começa a julgar nós mesmos, né? Fazendo o nosso autoconhecimento, a nossa consciência. Será o que eu fiz? E aí é mais fácil. É mais fácil a gente trilhar o caminho de nós julgarmos, sempre, né, do que julgar o outro. Honro-me em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno, cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais. Olha, acabou com o pessoal lá mais uma vez, levantando-nos para Deus com seu evangelho de redenção. Ou seja, é o caminho para Deus. Porque do jeito, né, que estava, ele veio fazer uma redenção, porque eles não estavam no caminho certo de realmente chegar a Deus. A religiosidade não estava levando a Deus. Deus é o Pai, Cristo é o nosso Senhor. E aí ele termina falando isso. Tá? E aí, falar ou cumprir a lei? Ele começa a falar desse assunto. O Estevão também, na sequência do discurso dele. Essa pergunta aqui, eu fico me colocando no lugar de quem está assistindo, né? O Estevão falar. Você tem a plena consciência de estar observando os gloriosos ensinamentos da lei? Será que vocês estão, né, observando? Só observando? Né? Como é que a gente vai fazer? Jesus não se limitou a pregar, mas sim a exemplificar. E a gente traz aqui alguns exemplos, né, da cura do cego Bartimeu. E tem o leproso, tem a mulher hemorroíça. O que mais que tem aí? Que até não, pela imagenzinha, tem o centurião, tem mais um monte de coisas. E a palavra tem ouvinte. Quem falou isso para mim aqui no início da aula? Né? E praticantes, concordam? Ouvintes e praticantes. Também tem aquele que só fala, não é isso? O que a gente precisa fazer? Falar e fazer, né? E agir. E aí?
como que nós temos? Nós temos sido ouvintes ou praticantes? Não precisa responder. Não é isso? Então, ele aqui veio e fala, gente, vocês falam toda hora da lei de Moisés. Estão praticando o que ele fala? Ou estão só ouvindo e falando? Foi isso que ele começou a falar. E aí ele começa a dizer o que era atualmente, naquele momento, a situação que ele via em Jerusalém. Como que ele mesmo, quando ele fez essa pergunta, né, vocês têm a plena consciência de estar observando os gloriosos ensinamentos da lei? Ele vai dizer que não, sem dizer que não. Né? Porque ele vai começar a dizer o seguinte, Jerusalém está com um propósito desvirtuado. Você ia falar alguma coisa? Tá. Comércio, todos os templos cheios de bazares, né? E mercadores do templo. Poder, vespero de interesses mesquinhos. Olha o que o Estevão fala, né? Que é um vespero de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas me assombra, vossos desperdícios me espantam. Né? Então, como quem diz, não estão observando realmente. Enquanto isso, há inúmeras pessoas, inúmeros morrendo de fome, sofrendo, doentes, leprosos, perto de vocês. E vocês vendo, praticamente estão fingindo, estão com os olhos vendados. E aí aquele volta e faz um paralelo. Não é isso que o Moisés e os profetas fizeram. Né? E ele traz aqui, ele elenca vários, e depois vocês também consultam. Né? E ele diz, acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus, como está sendo feito no que ele está dizendo ali, no que ele está presenciando em Israel. Não é isso? Fala, Rogério. 10 minutos. A gente se perguntou ali, né, se a gente só ouve e pratica. E aí a gente fica pensando, né, Cris, que é muito natural quando a gente lê o livro, pensar assim, puxa, mas os judeus, né, eles, como é que pode? Não entenderam, se perderam no templo glorioso, nas práticas exteriores. A gente acha um absurdo, né? Parece tão fácil ler aquilo tudo e entender que eles estavam equivocados. E Moisés foi a primeira revelação. Depois veio qual? Jesus. Quem seguia Jesus? Os cristãos. E o que aconteceu com os cristãos? Depois que se tornaram a religião dominante. Aconteceu o quê? O que aconteceu? A mesma coisa. Seguir muito, templos suntuosos, roupas brilhantes, isso mesmo, esquecendo a caridade, ficando só pregando, não foi? É. E qual é a outra revelação que veio depois? Espiritismo. E qual é o risco que pode acontecer com o espiritismo? Somos imunes? A mesma coisa. Então, a gente tem que estar esperto, porque a gente também pode se perder, se não ficar atento na prática exterior, só da palavra, dos templos, né? Não é porque passaram um pouquinho mais de 2000 anos que a gente progrediu tanto assim, pelo contrário, nós viemos muito ainda. O intelectualismo exagerado sem sentir nada no coração. Exatamente. É um cuidado extremo que a gente precisa ter, porque senão a gente escorrega. Né? Sempre muito bem-vinda a observação. E aí ele continua, onde guardamos a fé? Aí ele expôs onde que estava guardada a fé. No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Olha lá. Na bolsa do mundo ou no coração, que é o templo divino? Incentivais a revolta e quereis paz? Isso aí realmente, né, aquela célebre frase, não adianta você fazer uma coisa e querer outra. A paz começa em nós, né? Temos que praticar, como tudo, vem de nós. Exploras o próximo e fala de amor? Essa foi, ele veio falando, né, cutucando, né, eu fico imaginando a cor do Saulo. Se eu tivesse tido mais tempo, eu ia pintar, eu ia não, ficando vermelho de raiva. O Estevão empalidecia e o Saulo ficava vermelho, já reparou? De raiva, né? Então, eu comecei a pensar nisso. Ele vai, provavelmente, né, todos lá vão ficando mais exaltados, porque estão achando que ele está desafiando, falando, cutucando demais. E ele realmente estava, né? Ele estava. Então, o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura dele permanece distante. Olha que lindo, gente. Né? Para a gente pensar. Não adianta.
ficar com, né, o que falar e não estar sentindo. E aí vem a observação que muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de um dos primeiros profetas da raça. E aí, o que vai acontecendo? Saulo vai ficando, né? Ele vai... E a Assembleia faz o quê? Aí a Assembleia começa a falar, degringolar, vira aquele pandemônio, né? A gente vê as imagens, a Assembleia grita e pede apedrejamento dele. Porque já tinham escutado muito e pedem, né, o apedrejamento deles. Até então, no livro diz, eles estavam mudos. Eles rompem a mudez e começam a fazer a algazarra, porque eles estavam... Eu acho que ali alguém começou a pensar. Não começou, Rogério? Fica com raiva, depois pensa e esquece que pensou que ele poderia ter alguma razão. Mas ele calou. Calou, e provavelmente dali muitos no futuro foram, né, convertidos. E aí começou, né, uma algazarra, está escrito aqui, ensurdecedora, gritando, gesticulando, proferindo impropérios, tudo isso, né, porque aí, quer ver, quando apedrejemos o imundo, matemos a calúnia, eles estavam falando, né, e aí nesse bafafá aí, Saulo resolveu botar ordem no recinto, a ordem dele, que não era uma ordem mansa, né? E aí, Estevão diz, vossa atitude não me intimida. Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos no corpo. Aí, quando a gente olha assim, parece até que Estevão está sendo desaforado, né? Mas não é, a gente sabe que não é isso, Rogério? Mas... E aí está falando assim, Saulo rubro de cólera, por isso que eu fiquei guardando que a cabeça que Saulo ficava vermelho, né? Ele se levanta e esmurra, sem compaixão, o rosto de Estevão, sem que Estevão esboce qualquer reação. Mas antes de esmurrar, ele fala que ele estava respaldado pela lei, porque ele, né, ali naquele caso. E aí ele realmente bate demais no Estevão. Demais, e depois ele fica pensando como que ele não reage, né? Saulo, então, como ele não tinha mais recursos de ordem moral, Estevão já tinha calado ele, né? Ele, ante a lógica do evangelho, olha lá, gente, lógica. Ele recorria, então, à força física, né? À barbárie, né? Voltou o tempo da barbárie, ali em pleno tribunal. E eu fico pensando, né? Como a gente já evoluiu, né, Rogério? Eu estava pensando nisso, né? Ninguém sai no tapa num tribunal. Ninguém esmurra o réu. Isso não existe. Né? Um juiz não vai esmurrar, né, um réu numa audiência. Né? Então, o que a gente pensa, que a Paulinha ali é uma opinião avalizada para falar. Eu não sei, algum juiz já esmurrou alguém, Paulinha? Ah, obrigada. Né? Então... Isso, mas já não faz, né, o Ari? Alguém tem dúvida que a gente já caminhou? Porque isso é muito falado, né? Nossa, o mundo está cada vez pior, né? Não, a gente já caminhou. Nós temos muitas dificuldades ainda, mas nós já caminhamos, sim. Estamos caminhando cada vez mais. Gente, a lei é de quê? 100. Isso é inexorável. Não dá para negar. A lei de progresso, vai chegar um dia e que a gente vai realmente conseguir. E estamos caminhando a passos lentos ainda, porque a gente ainda tem dificuldade, mas é isso. E aí Estevão suplica ali, ele chama quem? Jesus, né? Estevão suplicou a Jesus a assistência necessária para ele não arregar, para ele não se trair no testemunho naquela hora difícil. Por quê? Aí ele faz a reflexão, ó. A influência do Cristo havia trazido uma reforma muito radical nele, mas ele ainda sentia realmente a dor da dignidade ferida. A gente pensa que ele é imune. Não é, né? Ele ainda está ali, ele está encarnado ali, né? Ele lembrou do suplício e morte do pai, lá do sofrimento todo que eles já tinham passado com a irmã. E se antes, aí ele usa o que, gente? A fé raciocinada. Olha o raciocínio do Estevão. Tá? Ele está ali sangrando, dando testemunho com muita dor, e ele está ainda, ele mesmo está se munindo de argumentos para que ele possa cumprir a lei, né, para os ensinamentos de Jesus. Se antes, só com conhecimento de Moisés e dos profetas, ele já tinha tido a compreensão com os ignorantes, o que agora ele não poderia testemunhar com Jesus no coração?
né? Então, ele falou, não, ele estava ali, ele mesmo teve aquele momento, lá no início, vocês lembram que ele teve aquele momento que ele chorou, lá na cela, a mesma coisa aqui, ele reflexiona, ele é encarnado, ele está encarnado, né? Ele mesmo, porque tudo vai levando, apesar dele ser um espírito preparado, ele, né, não é espírito puro, ele não está. E aí a gente faz a pergunta, e nós? Esse é o evangeliômetro do Rogério. Com Jesus e a doutrina espírita, nós temos encarado melhor a situação que a vida nos apresenta, fazendo ali o que o Estevão estava fazendo, usando o conhecimento a seu favor, o momento da dificuldade, da tristeza, do desespero. A gente ainda, às vezes, num primeiro momento, muitas vezes nós ainda não conseguimos cumprir. Então, que a gente se lembre que a gente tem, né, essa ferramenta. Como é que será que está a nossa energia moral? É aquele momento que você não sabe mais o que fazer, que você para e pensa assim, Jesus, eu estou aqui, me dá a mão. Não precisa nem falar mais nada, né? E aí começa a entender que algum motivo você precisa ter e você começa a se fortalecer novamente. Então, a serenidade de Estevão perturbou mais ainda Saulo, né? Não reages, covarde. E Estevão ainda teve a chance de responder. A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Né? E aí a aula já acabou, a gente tem que falar rápido. Tudo termina. Aquele negócio. Saulo pede a lapidação dele, é aplaudidíssimo por todos. E aí, mas Gamaliel, com a sua ponderação, ele era realmente mais tolerante, propõe que se estude mais ainda o que aconteceu, né? A sentença pedida e mantendo Estevão preso até então, para que se esclareça a responsabilidade. Ele aceita o Saulo e pede que investigue, né? Tenham mais investigações sobre as atividades do caminho, porque ele quer extirpar a raiz, né, a noção de indisciplina criadas pelos homens do caminho contra a lei de Moisés. E o Sinédrio autoriza que ele admoeste, corrija e prenda os crimes do caminho, considerado que é um repositório de veneno ideológico. E aí ele é aclamado, Saulo é aclamado, né? E Estevão, nessa hora, como ele estava? Cansado. Cansadíssimo, está escrito, inclusive. Foi algemado antes de ser conduzido à prisão. Não obstante a fadiga, tinha confortado a consciência, cumprir com o meu dever, né? Com sincera alegria interior, verificava que, mais uma vez, Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar a sua fé. Que lindo, né? Então, que a gente consiga também, cada vez mais, testemunhar tudo aquilo que nós aprendemos, que nós estudamos aqui. A gente olha um extremo para a gente, isso é mais de 2000 anos atrás, para a gente ainda é muito difícil, né? Porque isso aí não é o tempo, né? É a hierarquia espiritual de Estevão, que nós ainda estamos longe, mas a gente tem que caminhar sempre, né? E sempre nos esforçarmos. Tá? Então, a gente agradece a Maria Angélica, aos benfeitores aqui do nosso lado estão presentes. A gente agradece ao ambiente fraterno, amoroso, com que essas aulas vêm se transcorrendo e que possamos sempre sair daqui melhores do que chegamos, que esse é o nosso objetivo, é o objetivo de todos nós. Graças a Deus. Semana que vem, primeira parte, isso já tem, é a primeira parte do capítulo 7, que a gente vai ser dividido, onde vão chamadas as primeiras perseguições. Beijo para vocês.